Beatriz, Lohane, podemos começar? Sim, podemos. Aí, à medida que o pessoal for entrando, a gente vai aceitando aqui. Então, boa Maravilha. tarde a todos e todas. É um prazer recebê-los aqui, mesmo que virtualmente. Meu nome é Lohane, eu sou graduanda do curso de licenciatura em matemática pela Universidade Federal de Uberlândia, do campus Pontal, e faço parte do PET Matemática Pontal. Hoje iremos realizar a nossa terceira rede de conversa do projeto Etnopet Mate, que tem por objetivo apresentar como diferentes culturas enxergam a matemática. Falaremos um pouco sobre a matemática dos povos indígenas, os guaranis. Gostaria de informar a todos que o encontro será gravado para que posteriormente possamos atingir mais pessoas. Antes de iniciarmos, eu vou passar a palavra para o professor Marcelo, que é o tutor do PET Matemática Pontal. Obrigado, Lohane. As minhas palavras serão breves. Primeiramente, quero agradecer a todos os presentes. Muito obrigado por disponibilizarem o sábado de vocês para estarem aqui conosco, assistindo esta roda de conversa. E gostaria de agradecer, além do público, principalmente o professor Juan Guilherme, que gentilmente se dispôs a estar aqui para participar dessa roda de conversa, trazendo a sua experiência, né, no trabalho que ele desenvolve no estudo dos povos indígenas. Ele é professor, trabalha inclusive numa escola indígena. Eu acho que tem muita experiência a compartilhar conosco. Então, é uma satisfação recebê-lo aqui, professor Juan, e espero que essa seja a primeira de muitas interações que nós possamos fazer aqui entre você e o pessoal aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Então, em nome da Universidade Federal de Uberlândia, eu agradeço a todos e desejo uma tarde profícua para todos nós. Devolvo a palavra a você, Lohane. Obrigada. Agora, dando início à rede de conversa, convidamos o professor mestre Juan Guilherme Tardo Ribeiro, que é doutorando em Educação para as Ciências e a Matemática pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em Ensino pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Foz do Iguaçu, licenciado em Matemática pela Faculdade de Ensino Superior de São Miguel do Iguaçu, licenciado também em Física pela Universidade Luterana do Brasil, pós-graduada em Educação do Campo, Educação Especial e Inclusiva, Metodologia de Matemática e Física pela Faculdade São Luís, é atualmente integrante do Grupo de Estudos em História da Matemática e Educação Matemática e professor de Matemática e Física no Colégio Estadual Indígena TECO em Mangu. Sua proposta de pesquisa é a diversidade no ensino de matemática, levando em consideração a realidade sociocultural dos alunos e seus contextos educacionais, promovendo amplo olhar para diferentes didáticas no ensinar matemática e física, em especial as comunidades indígenas Guarani. E tem experiência em educação matemática, com ênfase em etnomatemática, história da matemática, educação especial e educação indígena. Enfim, é um prazer enorme recebê-lo aqui para dialogar um pouco com a gente. Agradecemos muito por ter aceitado o convite. Esperamos que sejam enriquecedoras as discussões. Fique à vontade, qualquer coisa estarei aqui para ajudar. E ao público, quem tiver perguntas pode ir mandando aí no chat, que após a apresentação do professor, teremos um momento para ele estar respondendo. Boa rede de conversa a todos nós. Então, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Fico feliz pelo convite do PET Matemática. Fico feliz também por vocês ficarem interessados pela questão indígena, né? Todas as pessoas que estão aqui. A questão indígena é uma questão que nos desenvolve muito conhecimento nos últimos dias e nos chama bastante atenção. Beatriz, se tu quiser colocar para mim, fazendo um favor, a apresentação. Beatriz está aí? Obrigado. Vocês conseguem ver a tela? Sim. Eu vou desativar o áudio aqui, mas aí eu... Pedir para a Beatriz ativar até a apresentação, que daí eu consigo enxergar vocês também, para a gente poder interagir, senão eu fico só na tela. Então, eu coloquei como título aí da apresentação a etnomatemática indígena Guarani. Como foi apresentado já, eu sou professor em uma escola indígena há fazer 7 anos já.
Para vocês entenderem um pouquinho da minha história, para mim começar a desenvolver essa matemática indígena, que eu acho que é bastante importante, trabalhar essa etnomatemática, esses conhecimentos matemáticos indígenas, eu vou contar um pouco da minha história. Então, eu iniciei trabalhando nessa comunidade indígena, que é perto de Foz do Iguaçu, perto das cataratas, porque fica mais fácil vocês se localizarem, né? Que perto das cataratas. Essa comunidade indígena, ela se constituiu a partir da construção da hidrelétrica de Itaipu. Quem tem algum conhecimento sobre hidrelétrica. A hidrelétrica foi construída e essa comunidade ficava perto das cataratas, né? Então, eles foram remanejados, jogados, como vocês acharem melhor, né? Entenderem, nessa comunidade onde eu trabalho hoje, nesse espaço de terra onde eu trabalho hoje. Então, foram retirados das cataratas, né? Porque a usina ia ser construída e essa comunidade seria toda alagada, né? Hoje está embaixo da água. Então, eles foram jogados em São Miguel, que é a cidade onde eu moro, e é onde o local onde tem a escola, onde é a comunidade hoje, onde é a terra indígena. A terra indígena chama Tecoalcoí, do povo Guarani, né? Avá Guarani. Essa comunidade indígena foi dado esse espaço de terra para eles e com o alagamento, metade da comunidade ficou embaixo de água. Então, a comunidade ela fica ao redor de um braço do lago. E é a partir daí que começa toda essa questão da nossa história, né? Porque quando a gente fala em matemática, nós estamos acostumados a trabalhar na matemática ocidental, né? A matemática ocidentalizada, de caráter europeu, a matemática que tem que ter especialmente números, que tem que ter aquele caráter curricular que a gente está acostumado a ser ensinado, né? E existem inúmeras formas de fazer matemática. Até o professor Marcelo brincou com a questão da minha idade, né? Eu sou novo mesmo, comecei a estudar muito cedo e acabei emendando todos os meus níveis de ensino. Terminei a graduação em matemática, fiz complementação para física, depois fiz o mestrado logo em seguida, e o meu doutorado, defendi o mestrado e passei no doutorado logo em seguida também. Então, agora estou finalizando a minha tese, que mais para frente também vou comentar com vocês. Essa foto da frente aí, ó, é as minhas alunas, tá? Em uma apresentação cultural, que deixe bem claro, porque as pessoas acham que os indígenas andam assim, se vestem assim, e nem todas as comunidades indígenas são assim, né? Então, é uma apresentação cultural da Semana Cultural do Dia do Índio, né? Também vou explicar esse termo mais para frente. Acho muito bonita essa foto, então eu coloquei aí, são algumas das minhas alunas que já se formaram e que ainda estudam lá, né, no colégio. Pode passar. Antes de começar a falar da matemática própria dita, né, dessa comunidade, eu quero fazer algumas argumentações, porque quem não trabalha com questão indígena, ou quem não tem muitas leituras da questão indígena, comete alguns equívocos, alguns preconceitos, né, literalmente. Então, eu coloquei ali índios, né, peguei essa foto da internet, nem coloquei fonte, tampei o rosto das crianças, é uma foto de educação infantil pré-escolar. Por que eu peguei essa foto aleatória da internet? Porque a gente está acostumado a trabalhar o termo índio, né, Dia do Índio, colocando pena na cabeça das crianças, colocando essa vestimenta, né? E caracterizando, né? Descrevendo ao nosso olhar o indígena, né? O índio que as pessoas falam dessa maneira aí. E a criança cresce, ou eu cresci assim também, né? Porque daqui a um pouco faço 30 anos, e cresci sendo ensinado que o índio tinha que ter pena na cabeça, batendo a musiquinha da Xuxa, né? Pra gente... o uga-uga da musiquinha da Xuxa. E não é assim. O termo índio já começa de maneira errada, né? Eles não gostam de ser chamados de índio, e eu vou explicar sobre isso também. Quando a gente fala em comunidades indígenas, né, que seria o termo correto, ou pela etnia indígena, cada etnia tem o seu nome, Guarani, Caigangue, Bororo e assim por diante, a gente percebe que as pessoas colocam todos os índios, entre aspas, os indígenas, todos no mesmo cesto, né, balança e fala, olha, é tudo igual, né? É tudo índio, é tudo, deveria estar no mato, não pode ter celular, não pode isso, não pode aquilo. E quem diz isso são as pessoas não indígenas, né? Que eles costumam chamar de Juruá, os Guarani chamam de Juruá, ou os brancos, né? Mas, de modo geral, eu prefiro chamar de não indígena, ou seja, que não faz parte do grupo deles. O termo indígena são pessoas, da etimologia da palavra, são pessoas da terra, né? Como alienígena são pessoas fora da Terra. Então, o indígena seria o termo ao contrário, seria pessoas da Terra. Quem são esses grupos indígenas? A gente tem que entender que os grupos indígenas são diversos, né? E cada povo indígena, dentro da sua cultura, dentro da sua especificidade, tem uma religião, que eu prefiro chamar também de uma questão espiritual, né?
tem uma questão de dança, tem uma questão de alimentação, e isso também se caracteriza pela própria região, né? Porque cada grupo indígena se localiza em uma região do Brasil, quando a gente fala dos grupos indígenas brasileiros, né? E essa questão de regionalização, de localização dos grupos indígenas, também faz uma certa diferença. Pode passar. Em pleno século XXI, a grande maioria dos brasileiros ignora a imensa diversidade de povos indígenas que vivem no país. Por quê? Porque as pessoas entendem que os povos indígenas, para ser índio, né, o termo que eu vou ficar citando, mas o termo correto seria indígena, para ser indígena, tem que viver no meio do mato, como eu disse agora há pouco, não pode ter celular, não pode ter computador, não pode ter acesso à informação, e aquela coisa que a gente criou-se ao longo dos anos e que muitas pessoas ainda fazem essa caracterização, né? De maneira errônea, por falta de conhecimento ou até mesmo por um certo preconceito. Eu ouvi agora, na época da pandemia, assim, essa comunidade onde eu trabalho teve um surto de Covid também, né? Teve bastante pessoas com Covid, assim como no Brasil todo, né? E assim, eu ouvi nas redes sociais, mas eles não podem sair da aldeia, eles têm que ficar lá, o que eles estão fazendo na cidade, sabe? Coisas desse nível, assim. De eu ter que discutir e falar assim, mas eles precisam do mercado, né? É uma comunidade que está próxima da região urbana, eles não têm mais matas, mas as pessoas parecem que preferem se fechar em relação a esses conhecimentos, né? Preferem manter-se na ignorância, eu prefiro dizer assim. Estima-se que na época da chegada dos europeus fossem mais de 1.000 povos, somando entre 2 a 4 milhões de pessoas. Atualmente encontramos no território brasileiro 256 povos. Muitos já estão se extinguindo pela questão da própria opressão, né, dos não indígenas, pela necessidade de alimentação, de floresta, acabam tendo que ir para a cidade e até eles mesmos preferindo, às vezes, se escondendo atrás de uma cultura que não é deles para conseguir emprego, para não sofrer preconceito e acabam se perdendo nesses dados aí. Falam mais de 150 línguas diferentes. Então, começa aí, né, uma das coisas que se constrói a base da questão indígena é a língua, né? É uma das coisas que suporta a cultura, que mantém a cultura, é a língua, o tronco linguístico, que cada ilha tem o Guarani, tem os troncos linguísticos também, e o território, né? Porque tem uma expressão Guarani que fala que sem tecoá não há tecô, tecô não há tecorá, ou seja, sem território não há conhecimento, não há cultura, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender também. Eles querem território. Não, eles não querem. Eles só estão querendo o que é deles, que já eram deles e que foi tomado, né? Tudo isso daqui era deles, né? E às vezes a gente não para pensar sobre isso. Eles moravam aqui, foram retirados, assim como a própria comunidade onde eu trabalho, que foi jogada em São Miguel do Iguaçu. Os indígenas somam, segundo o IBGE de 2010, 896.917 pessoas. Destes, 324.834 vivem em cidades e 572.083 em áreas rurais, ou seja, mais voltada para as aldeias, o que corresponde a aproximadamente 0,47% da população total do país. Esses dados são um pouco desatualizados, tá? Até porque o IBGE de 2010 ainda está um pouco desatualizado. E tem bastante interferências, né? Até da questão política agora que a gente está vivendo. A maior parte dessa população distribui-se por diversas aldeias, situadas no interior de 725 terras indígenas, do norte a sul do território nacional. Essas terras indígenas são terras indígenas que já têm a demarcação, né, e tem terras indígenas que não têm demarcação, que agora com a PEC do Bolsonaro, né, que a gente não pode deixar de falar, que ele estipulou uma lei lá que a partir de, acho que não lembro o ano agora específico, não vai ter demarcação das terras indígenas. Então, por isso que vocês devem estar vendo nas redes sociais bastante movimentos indígenas lutando pela essa questão, né? Essa questão de território, essa questão de manter suas culturas. Pode passar. Então, vamos lá. Genericamente, os povos indígenas que vivem não apenas em nosso país, mas em todo o continente americano. A gente costuma chamar os índios aqui do Brasil ou do continente americano de ameríndios, né? Pela divisão, desde a questão da histórica lá da questão da evolução do homem, aquela questão mais histórica, mais específica mesmo, né? A chegada dos índios aqui no continente no sul, né? E no continente americano. São também chamados de índios. Essa palavra é fruto de equívoco histórico dos primeiros colonizadores, que tendo chegado às Américas, julgaram estar na Índia. Então, por isso que o termo índio, né? Para que as pessoas entendam por que eles não gostam de ser chamados assim.
né? Porque senão, não é que... nem sei se seria o termo errado, no sentido de errôneo, mas no sentido assim de colocar todos no mesmo grupo e falar são todos iguais. Acho que é mais nesse sentido que eles não gostam de ser chamados de índio, né? Ao meu ver, a minha participação, que eu estou lá todos esses anos junto com eles, com o grupo Guarani, né? Não pode esquecer que cada grupo indígena tem uma visão de território, uma visão de cultura, de religião e assim por diante. Apesar do erro, o uso continuado, até mesmo por parte dos próprios nativos, né? Faz parte da palavra. No Brasil de hoje, um sinônimo de indivíduo indígena, que seria o mais correto, o indígena, nativo, ameríndio. Então, tem originários também, são alguns estudiosos, e até eles mesmos começam a falar sobre isso, né? Como há certas semelhanças que unem os índios da América do Norte, Central e do Sul. Há quem prefira chamá-los todos de ameríndios, né? Ou seja, todos os índios ali da América do Sul são ameríndios, ou América. Ou índios, ameríndios são, então, os povos indígenas das Américas. E as pessoas, às vezes, até acabam confundindo, né? Porque tem os indígenas aqui da região do Brasil e tem os indígenas fora do Brasil também. E a gente costuma ver no Pica-Pau lá, né? Os índios americanos, daquela situação, e acha que tudo é igual. E a gente começa a fazer características aos grupos indígenas e fala assim, não, mas se não for desse jeito do desenho do Pica-Pau, não é índio, né? Pode passar. Aí eu coloco essa data aqui para vocês, 1º de abril, dia da abolição da escravidão indígena no Brasil. Vocês sabem que os indígenas, no começo, quando começou a colonização, para entender um pouco do processo histórico, a gente teve a escravidão dos grupos negros, né? E também na questão indígena. Aí vem toda uma questão histórica de alguns estudiosos que defendem uma coisa, outros estudiosos defendem outra, mas eles precisavam de uma mão de obra barata, né? Então, o que eles pegaram? Eles pegaram os negros e falavam que não tinha alma. Opa, se não tem alma, então pode trabalhar, pode ser abusado, pode ser violentado e assim por diante, que é a bela religião, né? A história da religião se constrói aí. E os grupos indígenas, eles colocaram assim, bom, se vocês forem catequizados, né, pelos jesuítas, vocês podem fazer parte da nossa, né, passam a fazer parte da religião, da região do catolicismo, toda aquela questão, e não vão ser escravizados. Aqueles que não aceitavam fazer parte disso, não aceitavam toda essa opressão dos colonizadores, acabavam acorrentados, como na própria foto aí, né? Então, acorrentados, muitos mortos, né? Muitos fugiam, se escondiam até que eram pegos novamente, e assim por diante. Pode passar. O dia da abolição da escravidão indígena, em 1680, nessa data, o rei de Portugal publicou mais uma lei que acabava com o cativeiro dos índios do Brasil, os indígenas, né? Contudo, alguns estudiosos afirmam que foi apenas uma mentira, pois a lei proibia a escravização de novos índios, mas não libertava os cativos adquiridos antes da promulgação. Ou seja, assim como a lei da questão negra, né, no Brasil, foi tudo uma mentira, né? Apesar de a gente fala que a escravidão foi a abolição da escravidão, a gente sabe que a escravidão acontece até hoje, tanto para a questão negra quanto para a questão indígena. Eu digo isso porque se eles tiverem que sair das aldeias e procurar emprego fora na cidade, né, na região urbana, eles sofrem muito preconceito. Eu digo isso pela experiência que eu tenho enquanto professor dessa escola indígena, de eles preferirem passar necessidade, às vezes, dentro da própria comunidade, do que ter que sofrer fora da comunidade. E quando procuram empregos fora da comunidade, estou falando dessa comunidade específica, né, lembrando que cada grupo indígena, cada comunidade, mesmo dentro do Guarani, cada comunidade tem uma realidade, procurem emprego, por exemplo, fora aos arredores da comunidade, em plantações, por exemplo, em indústrias, né, indústrias ou até mesmo em obras civis, né? E acabam sendo mão de obra barata. Ou seja, pegam as pessoas e acabam pagando o mínimo possível, porque elas precisam sobreviver e acabam fazendo isso, né? Pode passar. E a matemática desses grupos? Falei da questão histórica, e eu sei que é um pouco dolorosa, né? Um pouco triste, é um pouco desanimadora, mas a gente tem muita coisa bonita também, a gente tem muita coisa boa para debater sobre os grupos indígenas, muita cultura, muita religião, muita matemática. E aí eu trago uma citação de D'Ambrosio, que é o auge, né? Aí eu sou orientando da professora Luciele, do professor Roger, no doutorado, se vocês já ouviram falar, Luciele Trevisoli e Roger Miarca,
O Cielo é meu orientador e o Roger é meu co-orientador. E no mestrado, eu fui orientando do Marcos Lubeck, que também trabalhou com a questão indígena. A Luciele foi orientada do professor Ubirata D'Ambrosio, então me sinto muito próximo dele nesse sentido também, a partir dela, os conhecimentos que ela me passa enquanto orientadora. E aí eu digo assim, a D'Ambrosio defende que a etnomatemática praticada por grupos culturais, tanto em comunidades urbanas ou rurais, grupos de trabalhadores, classes profissionais, crianças de uma certa faixa etária, comunidades indígenas e tantos outros grupos se identificam por objetivos e tradições comuns aos seus grupos. Por que eu trouxe essa citação de D'Ambrosio? Porque às vezes as pessoas entendem que etnomatemática só é trabalhado com grupos específicos culturais. Não, a etnomatemática, ela se dá em todos os sentidos, em todos os locais, né? Seja nos mais específicos lugares culturais, que é um grupo indígena, né? Ou a periferia, e assim por diante, ou na própria agricultura, ou também em pequenos momentos das crianças, na alfabetização, né? Na própria compra e venda na cidade mesmo. Então, a gente tem que expandir esse nosso olhar, que a matemática não precisa ser naquela caixinha que a gente é acostumado a trabalhar, né? A gente está acostumado a trabalhar com a matemática. Isso é geometria plana, isso é geometria espacial. Não, agora é geometria analítica, né? E quando a gente vai para um aspecto cultural, além de fugir dos próprios eixos de conteúdo da matemática, ainda a gente consegue trabalhar uma coisa interdisciplinar, que eu vou mostrar mais para frente. Por quê? Porque quando eu falo da questão indígena, eu não consigo trabalhar só a matemática na construção da casa, por exemplo. Tem a questão da natureza, tem a questão da ciência, tem a questão da biociência, tem inúmeras coisas, tem a questão da religião, da espiritualidade, que não tem que fazer no dia da lua tal, tem a questão da astronomia por causa disso, então. Então, não existe só trabalhar matemática. Eu acho que a gente tem que expandir esse conhecimento da etnomatemática e olhar para ela como um ensino interdisciplinar também. Pode passar. Aqui eu começo a diferenciar para vocês, já vou falar o porquê, o próximo slide também, os próximos slides. Eu coloco educação escolar indígena e educação tradicional indígena, para que vocês consigam entender esses contextos. Essas 3 fotos eu tirei em momentos diferentes, em anos diferentes também, são meus alunos, tá? Ali eles estão sentados fora da escola, embaixo do pé de árvore, já levei na beira do lago, já estudar também, já fiz bastante coisa diferente lá, até a pedido da própria comunidade, né? Que eu trabalho com a realidade. Quando eu cheguei, vou falar para vocês, quando eu cheguei lá para trabalhar como professor, eu falei, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu falei, eu estou num lugar que não é meu, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, me chamaram, eu aceitei, acho que eu me lasquei, porque eu cheguei lá e eu peguei um 9º ano, primeira vez, né? Uma das turmas foi o 9º ano, tinha uma professora concursada, eles não aceitam concursados, mas a área de matemática era concursada lá, e ela tinha um monte de turmas e eu acabei pegando matemática e física em um 9º ano. Comecei raiz quadrada, né? Para variar no ano, potência, racionalização, aquela coisa toda, né? Eu cheguei achando que estava ostentando conteúdo, como a gente faz na cidade, né? Vamos trabalhar currículo, e esquece da etnomatemática, da essência, da realidade de cada aluno, de cada escola, de cada grupo social. Falei, vocês conhecem raiz quadrada? Porque entende-se que no 6º ano faz uma introdução de raiz quadrada, né? Pelo currículo. O menino falou assim para mim, professor, a única raiz que eu conheço é a raiz da árvore. Ele me respondeu, né? Eu falei, opa, acho que eu estou fazendo alguma coisa errada, né? Aí chamei a diretora, que também tinha formação em ciência e matemática, falei, olha, está acontecendo isso, isso e isso, eu preciso me entender, né? Preciso me localizar. Ela falou, os seus alunos são outros, né? Eles não são os mesmos da cidade, então, primeira coisa é estudá-los, né? Então, por isso que me incentivou a, primeiro, fazer mestrado, doutorado, por uma questão de busca de conhecimento para trabalhar nessa comunidade indígena, e eu percebia que tinha muito equívoco ainda, principalmente na nossa área da matemática, porque tem estudos indígenas na questão da antropologia, da sociologia. Eu percebi que essas áreas têm muitos estudos indígenas, mas quando se fala em matemática, eu percebo que ainda tem muitos a se estudar, né? Apesar de ter inúmeros estudos já, mas ainda eu acho que tem muitas riquezas. Olha quantos grupos indígenas que a gente tem ali, né? Para se estudar. E como eu sei que a inserção de pesquisadores em comunidades indígenas é difícil de acontecer, por quê? Porque as pessoas... Porque se eu falasse assim hoje... Eu estou indo lá enquanto pesquisador, só pesquisador, não professor, pesquisar essa comunidade indígena onde eu trabalho, e acontecer inúmeros equívocos. Porque eu falo assim que a gente tem que vestir ou colocar, né, um óculos antropológico, sociológico, e começar a olhar o mundo a partir de como eles entendem o mundo.
né? E eu acho que isso a gente tem que fazer não só na comunidade indígena, mas quando a gente fala dos nossos alunos da cidade. Bom, aonde que eu tô? Eu estou numa escola perto da questão rural. Eu estou numa escola perto da questão da periferia, por exemplo. Eu tenho que começar a olhar o meu conteúdo, olhar a minha realidade a partir dos olhos do meu aluno. E é isso que eu comecei a fazer. Não é, parabéns, ele conseguiu. Não é isso, né? A gente consegue construir isso ao longo dos anos. Vai fazer 7 anos que eu estou lá já. E como eu disse para vocês, eu comecei a trazer a minha realidade de educação escolar indígena, de matemática, são aulas de matemática, essas aí, em momentos diferentes. Vou levar para fora nas mesas, vou levar lá embaixo da árvore, vou ficar em sala, né, um atrás do outro, que também faz parte da educação militarizada ali, né, onde um tem que ficar atrás do outro, e assim por diante. E eu comecei a ver que eu precisava mudar algumas coisas. Uma das coisas que eu comecei a mudar é estudar etnomatemática, começar a entender o que era etnomatemática e como eu ia trabalhar a matemática desse grupo indígena. Então, eu precisava entender quem era esse grupo indígena, como eles entendiam a matemática, como eles entendiam a presença da escola na comunidade indígena, porque a gente sabe que a escola não é parte da comunidade indígena. Hoje ela faz parte, mas ela foi inserida. Então, como que eu faço para entender essa inserção? Pode passar. Aí vem a minha dissertação de mestrado. Práticas educativas de matemática implementadas no ensino médio em um colégio estadual indígena Guarani. Coloquei uma foto ali de uma atividade que eu fiz dentro dessas práticas, que é um chocalho, né? O chocalho, além de ser um instrumento musical, ele também é um instrumento religioso. Foi uma das atividades que eu apliquei dentro da minha dissertação. E no momento que eu fiz a dissertação de mestrado, quando eu fiz o processo seletivo lá com o professor Marcos Lubeck, a minha preocupação maior era ensinar matemática, né? Era ensinar a matemática para que eles soubessem fazer relações, como eles conseguiam fazer os trocos, né? Porque quando eu cheguei na escola, os professores de matemática tinham muita dificuldade, né? Tanto que saiu, que eu entrei, eu assumi o lugar dele, tinha muita dificuldade. E o pedido do cacique da época foi assim: professor Juan, eu preciso que o meu aluno, ou que o meu filho, ou que o seu aluno vá até a comunidade próxima, né? Que é 2 quilômetros, tem uma vila alemã para ficar bem específico ainda, tem uma vila indígena e uma vila alemã uma do lado da outra, aqui onde eu trabalho. Eu preciso que ele vá até nas mercearias ali e consiga fazer o troco, eles não estão conseguindo fazer o troco. Aí eu comecei a construir uma ideia de o quê? Bom, eles não estão entendendo o que é matemática, eles não estão construindo a sua própria matemática, eles não estão entendendo o processo matemático, nem da matemática curricular, nem da sua própria matemática. Porque o que estava acontecendo? Os mais novos estavam se perdendo na matemática tradicional no sentido de organização. Faltavam estruturas. E o professor estava ali para ajudar a construir essas estruturas, que foi o pedido do cacique, né? Pode passar. Esse é o Colégio Estadual Indígena onde eu fiz a pesquisa, onde eu trabalho hoje, é uma das entradas. Esse colégio, ele tem desde o pré, que é educação infantil, né? Então, ele tem pré-A, pré-B, 2 turmas diferentes, pré-1A, até pré-2A também, pré-2B. Aí começa primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, até ensino médio e EJA à noite também. Além da educação especial também, né? Que também faz parte da educação indígena. Que é um dos tabus que a gente também lutou bastante, para que a gente sabe que as comunidades indígenas em relação à educação especial existem alguns estereotipos, né? Que cada comunidade indígena entende a educação especial, mas hoje as crianças têm a sala de recursos, elas participam e assim por diante. Esse colégio estadual indígena, ele tem 450 alunos em média, alunos estudando, né, desde o pré até o EJA, e também tem a questão das pessoas em si, tem quase 900 pessoas nessa comunidade indígena. Então, que era para ser num espaço amplo de terra e que ficou tudo debaixo de água, né? Então, eles moram ao leito desse braço de lago. E sofrem com a poluição. Essa semana mesmo, nós estamos trabalhando de máscara, né? Porque as aulas presenciais voltaram. Então, eu estou de máscara o tempo todo, saí para fora da sala para respirar, porque eu comecei a dar aula de física, era uma aula de física que eu estava dando. Saí para fora, baixei a máscara para respirar, né? Para voltar para a sala de novo. Estava sem ar já. Eles estavam passando esterco ao redor da comunidade. Agora é a época do esterco, né? Que é nas plantações. E tem a época do veneno, né? Fui lá fora, voltei pior do que eu estava, né? Porque daí eu ingeri tudo aquele esterco que estava lá fora, voltei para a sala pior do que eu já estava. Então, percebe-se que existe toda uma realidade, né, por trás dessas comunidades indígenas. Quanto mais próximas às vilas urbanas, mais complicadas as realidades surgem aí, né? Pode passar.
Vou fazer algumas coisas breves aí para que vocês entendam um pouquinho. Até porque daqui a uns dias, não sei, as pessoas que estão aqui, ou se alguém tem interesse em fazer pesquisa nas questões indígenas, ou ser professor em uma comunidade indígena, né? Eu acho que tem que entender algum desses pontos, porque são coisas que eu tive que estudar muito para entender, para me inserir nessa comunidade indígena. Então, educação diferenciada, as pessoas não entendem o que é educação diferenciada, as pessoas acham que é só se formar em matemática lá na faculdade, X e Y, e ir lá e dar o conteúdo que aprendeu na faculdade. E não é assim, né? Não é assim nem na questão indígena, não é assim nem nas escolas da própria cidade, né? Na região urbana, cada escola vai trabalhar de uma maneira, cada turma de uma maneira, cada aluno de uma maneira. Então, a gente tem que ter esse olhar, porque eu tenho colegas muito bons na questão de matemática, assim, da própria cidade, assim, que eu vejo e falo assim, nossa, ele ensina, tem um conteúdo, assim, uma organização matemática muito boa para ensinar. Mas daí, ao mesmo tempo, eu já percebi que vários colegas, eu não estou falando que a gente não faz isso, inclusive eu tenho que me cuidar, a gente tem que ter esse processo todo dia, né? De não olhar para o meu aluno e falar assim, olha, esse tem um tempo de aprender matemática menor do que o outro, ou maior do que o outro. Esse aprende mais. Esse, as suas altas habilidades vai ser em artes, por exemplo. Então, eu vou ter que olhar para a matemática, para esse aluno de uma maneira diferenciada. E a questão indígena, por isso, a educação diferenciada. O currículo é outra coisa que a gente discute bastante e que nos últimos anos está conseguindo se trabalhar, né? O currículo diferenciado das comunidades indígenas, como organizar os planos de ensino, como organizar as suas aulas, por onde começar, né, essas aulas. Já trabalhei, por exemplo, geometria espacial e trabalhar a construção das casas, por exemplo. É uma coisa que eu já trabalhei com eles, que vai ter uma foto mais para frente sobre a matemática específica. Então, são essas coisas que a gente tem que entender. Onde eles utilizam a matemática? Onde eles transformam o saber matemático? O que é matemática para eles, né? O calendário escolar também, porque tem coisas da própria cultura, culinária, épocas do ano, que tem que ser inseridas não só na educação, mas como na matemática também. Aí tem a questão das lideranças, porque na escola indígena nós não decidimos nada sozinhos, professores, né? Tem a questão das pessoas mais velhas. Outra coisa que eu vou diferenciar, porque as pessoas confundem bastante, quem é o cacique e quem é o líder espiritual, né? Eu percebo que isso é uma confusão tão grande que chega lá e fala assim, cadê o líder espiritual? Mas não é o líder espiritual que tu tem que falar quando chega na aldeia, né? O cacique, nas comunidades indígenas, ele é o líder governamental. É ele que recebe as pessoas que vão lá, é ele que faz o intercâmbio com os órgãos governamentais, é ele, o político dentro da aldeia. Vamos pensar assim, né? Para ficar mais fácil de entender. Ele que vai resolver tudo, que vai contratar os professores, que vai decidir muitas coisas. O Tiamoi ou Tiamã, né, que depende da língua, esse termo vai mudar, mas de modo geral a gente escuta muito falar de Tiamã ou rezador, né, que seria o pajé, que a gente costuma muito ouvir também, né. O pajé seria o líder espiritual. Nessa comunidade indígena ele é chamado de Tiamoi, porque o termo pajé seria meio que uma liderança mística, né, que faz magia, né, o termo pajé, né, a palavra, a etimologia de pajé. E não é isso que ele faz, né. De certa forma, ele tem uma espiritualidade, é ele que escolhe o nome das crianças. Quando nasce, a criança tem um nome indígena e um nome não indígena, né? É o Tiamoi que escolhe, é ele que batiza também. Eu acredito que esse termo batizar é de uma herança dos jesuítas, né? Que vem lá da questão católica, que é usado o termo batizar. Eu acredito que em Guarani deve ter outro nome, né? Mas também não sei falar todos os termos. Eu sei o meu Guarani é mais ou menos nem o meu inglês, né? Só as cores, os animais. Os órgãos governamentais influenciam muito, tá? Para a questão das questões indígenas. Nós estamos vivendo um momento histórico muito sério, que eu não preciso explicar, vocês já sabem do que eu estou falando. A gente está vivendo um momento onde os órgãos governamentais não pensam nas minorias. Não que isso acontecesse com intensidade antes. Vamos falar assim, e parabéns para quem estava antes também. Mas a gente percebe que tinha-se um olhar, né? Existia-se um olhar maior há alguns anos atrás, algumas épocas. E cada vez mais os anos estão se passando e esses olhares estão diminuindo, né? E o que move algumas coisas ainda são os movimentos indigenistas. São as pessoas que se comovem com a causa, e eu espero que a partir desse curso vocês também se comovam com a causa e comecem a ter um olhar diferenciado desses grupos indígenas. Pode passar. Coloquei uma citação de D'Ambrosio de novo, que essa questão da educação diferenciada significa desenvolver a capacidade do aluno para manejar situações reais, que apresentam a cada momento de maneira distinta, ou seja, cada aluno vai pensar a matemática, vai aprender a matemática de uma maneira.
não se obtém isso com a simples capacidade de fazer contas, né? Que a gente acha que só fazer contas é suficiente para aprender matemática. Nem mesmo com a habilidade de solucionar problemas que são apresentados aos alunos de maneira adrede e preparada. A capacidade de manejar situações novas, reais, pode muito bem ser alcançada mediante a modelagem e formulação de problemas, a partir da realidade do aluno, que infelizmente não estão presentes em nossos currículos antiquados, ou seja, ele faz uma crítica à nossa organização de currículo, ele fala assim que é colocado a educação, agora que a BNCC então, né, agora todo mundo tem que aprender tudo igual, né, sexto ano todo mundo tudo igual, e não fala em questão de educação diferenciada. Isso é muito triste. Pode passar. Aqui eu coloquei uma atividade que eu fiz também na minha dissertação de mestrado, e é uma das coisas que eu faço diariamente lá na escola indígena. Foi uma atividade que eu fiz para fazer os modelos das casas, né? Das casas de reza, que seriam a igreja deles, né? E a casa de moradia mesmo também. Então a gente fez uma questão de geometria espacial, geometria plana, trabalhei isso com eles, foi uma atividade muito legal e que eu percebo que ajudou muito, porque é eles que fazem as próprias casas, né? Então, eu percebi que não só eles aprenderam comigo elementos matemáticos curriculares, que eu também ensinei, mas também as questões culturais que eles, enquanto alunos, ensinavam uns aos outros, que isso é interessante também, porque nem tudo eu, enquanto professor, vou saber ensinar, né, da questão cultural. Então, entre eles mesmos, os próprios alunos ensinavam como o pai ensinou a fazer a casa. Por exemplo, ali eu dei uma trena para eles, né, para ensinar o sistema métrico. Mas em vários momentos eles estavam utilizando só um graveto. Por quê? Porque eles faziam a medida a partir do tamanho daquele graveto. Então, aquele era a unidade de medida que eles estavam utilizando. Eu achei muito interessante isso, né? Então, a gente tem que entender que a forma de medida deles também é diferente, a forma de contagem é diferente, e a importância que isso tem para a própria cultura brasileira, né? Em matemática. Pode passar. Aí vem a minha tese de doutorado. Está em construção, tá? O título pode mudar, daqui uns dias vocês podem ver de outra maneira. As matemáticas identificadas a partir de práticas artesanais de uma comunidade indígena Guarani, cultura e educação. Esse título é mais ou menos provisório ainda, tá? Só coloquei para não ficar sem nada. Mas a ideia é essa. Na dissertação eu trabalhei uma questão mais escolar, uma matemática mais curricular mesmo, como eu ia trabalhar essa matemática curricular a partir da realidade desses alunos, a partir da cultura desses alunos. Agora, na tese de doutorado, com o professor Luciele e o professor Roger Miarca, a minha ideia era trabalhar com aspectos da cultura, como eles fazem essa matemática, como eles desenvolvem essa matemática, como existe essa matemática histórica construída a partir dos antepassados. É isso que eu vou trabalhar na minha tese de doutorado. Estou trabalhando, né? Estou coletando os dados, inclusive. Coloquei um artesanato ali, que é um dos animais que eles fazem, né? E a gente pode ver que, conforme as imagens que vão passando, agora vai ficando um pouco mais legal. Tem muita matemática. E daí, assim, a partir dos olhos de quem está observando esse artesanato, principalmente nós matemáticos, né? A gente vai conseguir ver muita matemática, proporcionalidade, geometria, simetria e assim por diante. Pode passar. Esse foi um artigo que eu publiquei também, achei interessante colocar ele aqui. O ensino da matemática por meio de estudos etnobotânicos em uma comunidade indígena Guarani. Ele está disponível para público, tá? Se tiver interesse em ler ele depois. Então, o que a gente fez? Eu juntei uma turma, do 8º ano, na época, se eu não me engano, e levei eles para conversar com algumas lideranças da comunidade. Fiz coleta de dados, fiz bastante informações em sala de aula para trabalhar a questão da etnobotânica, né? Como eu disse para vocês, não se trabalha matemática, etnomatemática, em contextos específicos, só matemática, né? Então, trabalha a ciência junto, trabalha a arte, que eu gosto muito também, que é o que eu vou trabalhar também na tese de doutorado, os aspectos artísticos e artesanatos, né? Porque os elementos matemáticos e artísticos fazem parte um do outro. Então, pode passar. Dentro desse... Aí ficou bem ruim de enxergar, mas se vocês abrirem um artigo lá depois, vai estar específico. O nome que eles chamam em Guarani do chá, da erva medicinal ou da planta medicinal, né? O nome em português e para que serve para eles, né? Então, por exemplo, a Marcela. A Marcela, para eles, serve para dor no estômago e na barriga. Uma coisa bem específica que eu achei, deixa eu ver. Ali, ó.
Cangaroça, que é a espinheira santa, eles usam para cólica menstrual e feridas ou machucados. Então, são coisas bem específicas, né? Que às vezes nós também usamos. Mas eu percebi assim que são bem específicos no que eles usam. O bolo, dor de barriga, dor de cabeça e vômito. É uma coisa que a gente também faz, né? Então, percebe-se que muito desses conhecimentos foram passados de geração para geração, da comunidade indígena para a comunidade não indígena. Olha lá, Santa Luzia, Caare, eu não sei falar direito, tá? Mas serve para olhos envermelhados, tem uma alergia nos olhos. Então, e esses elementos, a gente fala assim, mas cadê os números? Cadê não sei o quê? A coleta de dados, a pesquisação, a inserção em campo. Isso também é matemática, isso é etnomatemática, né? Interdisciplinar com o ensino de ciência. Pode passar. Aí começa a parte da minha tese, né? Algumas coisas que eu vou colocar, que eu vou discutir depois. O tapete em fibra de bananeira, aí tem a coleta, esse tapete acho que é de 1,5 m, mais ou menos, que eles fazem, tem a época da lua para tirar a fibra de bananeira, tem todo um processo para fazer isso, né? E vocês podem notar que existe muita proporcionalidade, muita matemática nesses artesanatos, e muito dom artístico também, porque é uma riqueza artística muito grande, que eu percebo assim que eles constroem esse saber matemático, esse saber artístico, a partir de simples da observação, que é uma coisa da questão indígena, e da oralidade. Pode passar. Alguns artesanatos também, com palhas de milho. Vocês podem ver que também tem alguns resquícios, o leque aqui, né, os resquícios da colonização, né, do calor que vinha lá. O arco e flecha, algumas cestinhas também. E daí eu convido vocês a olhar os elementos matemáticos que estão por trás desses artesanatos, né? O artesanato para eles é uma questão do ganho financeiro também. Isso colabora para que também fique inserido esse artesanato específico na cultura e isso não se perca, porque também é um ganho financeiro. Então, se mantém fortemente na cultura. Pode passar. Os cestos, né? Também tem o cesto de cipó. Vocês podem ver ali. Foi um pedido que veio, inclusive, a semana retrasada, que eu tirei as fotos. Falei, vou salvar as fotos para depois mostrar para vocês. A gente pode ver que o trabalho que parece, olhando assim, eu não sei, mas às vezes a gente passa, mas é muito simples, né? São horas de trabalho, são horas de cuidado para fazer essas atividades. E o que mais é engraçado, se uma artesã, porque geralmente são mulheres que fazem, né? Os homens ficam mais com os animais talhados, que é aquele do jacaré que eu mostrei no começo. Esses cestos e pulseiras e colares, filtro dos sonhos, é mais mulher que faz. A gente percebe que uma ensina a outra, né, na língua materna, passa esses conhecimentos para frente e assim por diante. Pode passar. Os animais talhados em madeira, né? Como eu falei para vocês, a onça, o jacaré, e cada artesão faz o seu animal conforme o seu olhar matemático, né? O seu olhar de construção. E se falar para eles assim, como que você faz? Você mede? Você não é assim que ele faz, né? Ele não pega lá a trena, ou pega a régua, ou pega um pedacinho de madeira que eu falei no início, né, para fazer o artesanato. Ele faz conforme o seu aspecto de proporcionalidade, construída a partir de um saber matemático próprio da cultura indígena, deles, né, e do próprio artesão, que cada artesão vai ter um saber matemático, uma proporcionalidade diferente também na construção. Por isso que o artesanato, ele é único, né? Pode passar. Filtro dos sonhos, que é uma coisa que todo mundo gosta, né? Mas não é da cultura guarani. O filtro dos sonhos ele foi trazido, né, para os grupos indígenas por uma questão financeira mesmo. Ele tem toda uma explicação espiritual, uma questão de proteção, né? Que eu não vou falar agora sobre isso, mas quem tiver interesse também convido a ler minha tese depois, ou procurar na internet, tem uma explicação de proteção, das teias do filtro dos sonhos, e cada filtro do sonho, essa semana, inclusive, como eu estou coletando dados para minha tese, né, fiz um filtro dos sonhos, não sei se a Beatriz Nintendo fez, publiquei no Facebook um filtro que eu fiz também, que os artesãos me ensinaram a fazer, né, e eu fiquei muito feliz, porque daí eu comecei a entender, além de ver eles fazendo, eu comecei a aprender os caminhos que eles seguiam para fazer esse filtro dos sonhos. A argola ali é uma argola, vocês podem ver que muitos materiais já não são mais da natureza, né? Por uma questão de não tem mais, né? O espaço de terra é pouco, natureza, semente. Muitos fazem o filtro com cipó e outros fazem o filtro com aquelas argolas mesmo de cortina, sabe?
quando não tem o cipó. Então, esses dois ali são com argolas. As penas também, quando tem as penas, eles utilizam, senão eles compram as penas ou pigmentam as que tem, né? Porque, por exemplo, essas penas coloridas deveriam ser de araras, por exemplo. Um exemplo, né, simples. Não tem mais arara onde eles moram. Então, eles têm que pintar as penas ou comprar elas prontas. Então, também existe essa realidade a partir de onde a comunidade está inserida, né? E os seus artesanatos. Pode passar. Olha, esse filtro já é com cipó, né? Então, já pode ver que ele já tem uma construção um pouco diferente, né? Então, ele tem também os filtros com cipó. Mas aí tem aquela questão, né? Agora, com a pandemia, por exemplo, eles evitaram de fazer alguns artesanatos porque não foram vendidos. Por exemplo, as sementes, depende dos cuidados, tem todo um cuidado com a venda das sementes. Então, eles procuraram fazer menos com sementes e fazer mais com miçangas, por exemplo, que é uma coisa que fica, né? Que não se perde. Porque agora, por último, que vem um pedido grande, que é alguma das fotos que eu estou mostrando para vocês, no barracão da comunidade. Existe um barracão de artesanato na comunidade e existem os artesãos que fazem artesanato nas casas e levam até o artesanato para vender. Aí colocado o nome certinho. Por isso que algumas fotos tem um papelzinho amarrado ali, que é o nome do artesão que vai receber o dinheiro depois. Pode passar. Aí mais alguns bichinhos, né? Talhados em madeira. Tem uma explicação, que eu também vou contar na minha tese, mas eu vou dar um feedback para vocês já. Tem uma explicação que diz que cada vez que eles caçavam os animais antigamente, eles, por exemplo, se alimentavam ou matavam por algum motivo, né? Um animal desse para alimentação, né? Ou para proteção. Então, eles talhavam esse animal em madeira e guardavam lá. Existe essa explicação também. É uma explicação cultural para esses animais terem surgido, né? E pela relação que os próprios indígenas têm com a natureza, né? Com os animais, com a própria natureza. A árvore da vida é uma simbologia guarani, e convido vocês a lerem mais sobre ela também. A árvore da vida, ela foi criada ou constituída a partir da usina hidrelétrica. Então, voltando lá no início, que eu falei para eles assim, a usina foi construída e tudo que estava ao redor do lago de Itaipu foi alagado, né? Inclusive parte de algumas cidades, etc. E os animais, alguns conseguiram fugir, né? E alguns não conseguiram fugir. Então, automaticamente, eles subiam no topo das árvores mais altas, animais que subiam em árvores, óbvio, né? Então, podem ver ali que os pássaros, o pati, o macaco, a onça mesmo, e algumas árvores da vida também tem. Então, foram resgatados porque conseguiram fugir das águas. Na época, os indígenas entendiam que era o fim do mundo, porque para a cultura guarani, eles entendem que a terra vai acabar em fogo, em água, né? E como eles chegavam até a Itaipu, foi até lá, queimou as casas para que eles não voltassem. Foi tudo alagado depois. Muitos fugiram achando que era o fim do mundo. Os animais todos fugiram também. Então, imaginam, se coloquem, e agora eu falo para vocês, usem os olhos deles, né, para tudo isso. Como que é uma família que não entende português, que passar por tudo isso, né? Essa árvore da vida representa uma questão espiritual dos Guarani. Então, eles entendem que é uma simbologia para relembrar tudo que eles passaram, né? Nesses momentos de troca da comunidade, desses momentos que para essa comunidade indígena, né? Para os indígenas aqui do Oeste, e assim por diante. Vocês podem ir perguntando, que depois eu vou respondendo, tá? Porque às vezes é muita informação e eu começo a falar e daí me perco. Pode passar. Aqui tem uma onça também, tradicional aqui da nossa região, né? Aí cada artesão faz dessa maneira. E eu fico admirado, assim, como que eles fazem essa proporcionalidade, né? A olho nu, vamos dizer assim, literalmente, né? E é uma faca super afiada que eles fazem e depois pintam as partes com ferro, né? As partes pretas ali. Então, assim, é uma riqueza cultural e matemática muito grande. Pode passar. Um tatu, também um animal típico da nossa região. Muita proporcionalidade, vocês podem ver os detalhes da própria geometria mesmo, né? O tamanho e os detalhes que o próprio artesão faz ali. Esse tatu é um tatu que eu tenho aqui em casa, que eu comprei, tá? Ele tá com a orelha dele, da outra orelha tá quebrada. A minha gata derrubou no chão e quebrou. Mas a orelha não estava quebrada, não. Vocês podem ver também a proporção dos elementos desse tatu. Cada artesão, ele faz uma riqueza na construção muito específica. E parece que, além deles tornar aquele artesanato
um elemento artístico e um saber matemático, que às vezes eles não denominam assim, né? Que a gente também fala, é matemática, mas nós falamos assim, né? Eles constroem essa matemática sem falar, é matemática, né? Pode passar. Aí alguns colares também. Esse colar aqui foi um colar que foi vendido há poucos dias. Eu tirei foto porque eu achei ele muito lindo, das sementes. Gente, se vocês perguntarem o nome das sementes, eu não lembro, tá? Mas é porque são muitos nomes mesmo. E eles falam em Guarani, e daí eu fico mais dificuldade de a gente gravar, né? Mas agora estou notando algumas coisas para a própria tese mesmo. Então tem esse colar, que é muito bonito. Tem essa pulseira do meio também, que é uma coisa tradicional que eles fazem. E tem a de miçanga, que é a terceira foto ali, que é um conjunto também de brincos e com uma pulseira e um colar, né? Que são em miçangas, que daí eles também fizeram agora durante a pandemia para não se perder o artesanato e assim por diante. E daí eu começo a olhar assim o artesanato e eu começo a falar, tem progressão aritmética, ou progressão geométrica, ou tem simetria, ou sabe, você começa, porque senão a gente se perde muito só na geometria, né? E existem muitos elementos matemáticos. Até o sistema de contagem deles, que é um dos artigos que eu estou escrevendo, que o meu orientador está guardado, que agora que a tese está fácil. Mas eles contam o sistema de contagem deles a partir do dedo da mão. Então, eles começam a contar os números em Guarani, que agora eu não lembro todos também, mas eu sei que o número 5 é pô, por exemplo. Então, quando termina os dedos da mão, pô é mão em Guarani, né? E também termina com a contagem dos 5 dedos, né? E quando termina o 10, que é pá, também termina, ou seja, contei todos os dedos da mão, pá, 10, porque terminou os dedos da mão. Então, tem um sistema de linguagem, né? De construção a partir disso também. Pode passar? Que eu estou construindo ainda o artigo. Galera, muito obrigado. Sei se eu falei muito, se eu falei pouco, podem fazer as perguntas sobre a matemática, às vezes eu fugi um pouco da questão histórica, mas é necessário também falar sobre a questão histórica. Essa foto eu tirei terça-feira com os meus alunos, tá? Alguns estão sem máscara porque eles estão comendo um salgadinho. Levei eles na beira do lago. É uma turma pequena, essa é a menor turma da escola, acho que tem 6 alunos, mas tem turmas com 20 também. Levei eles na beira do lago, depois de uma aula de matemática, né? Que eu tinha prometido para eles levar eles passear, então era um lugar que eu gosto de ir, 50 metros da escola, então a gente deu uma volta ao redor da escola, perto do lago, e é um dos momentos que eu gosto bastante, assim, né? Estar com eles, apesar de todas as dificuldades que tem sociais também, que existem, que eu não posso deixar de falar, né? Que existem problemáticas sociais dentro das comunidades indígenas, que assim como na nossa sociedade também existe, mas esses momentos, estar com eles, o respeito, o silêncio, quem já visitou uma escola indígena vai entender o que eu estou falando, vai entender que é totalmente uma educação diferenciada mesmo, no sentido de respeito. Obrigado, fico aberto às perguntas. Muito obrigada, professor. Nossa, muito interessante e enriquecedor tudo que foi colocado aqui. Acho que todo mundo ficou com vontade de conhecer mais, né? Então, quem tiver a oportunidade de um dia, né, poder trabalhar, acho que vai ser ótimo. Antes da gente ir para as perguntas, eu gostaria que a gente registrasse esse momento. Então, quem puder ligar a câmera para a gente estar tirando um print, né? Só para a gente registrar mesmo. Aí a gente vai para as perguntas depois e a gente já libera a lista também. Vamos lá, pessoal, tem mais gente aí na sala. Eu estou vendo pouquinha gente com a tela ligada. Não precisa passar perfume. Exatamente, Beatriz. O máximo é passar a mão no cabelo para sair assim um pouquinho melhor na foto, né? Mas não adianta passar perfume. Vamos lá, pessoal? Então eu vou tirar. 1, 2, 3 e já. Pegou bastante pessoas, Lohane? Eu vou tirar outro só para confirmar, só um minuto. Eu não sei, tá aparecendo poucas pessoas para mim aqui. Não... Aqui aparece bastante. Ah, é? Uhum. Deve ser a configuração aqui do meu... Tem que colocar no formato mosaico. Exato. Vou tirar outro. Aí foi. Muito obrigada, gente. Agora vamos passar para as perguntas. Deixa eu só abrir aqui. Teve algumas perguntas mais para cima. Se alguém quiser depois também fazer perguntas ligando o áudio, pode ficar à vontade.
Mas começando aqui pela Flaviana, ela perguntou: a escola é seriada e segue a mesma organização das escolas da cidade? Sim, a escola segue a organização de séries, sim, em relação ao estado do Paraná, né? A gente tem que deixar claro que cada estado também é diferente. O estado do Paraná, do 6º ano para cima, ele faz parte do estado, né? O estado que responde por ele. Mas nesse caso da educação indígena, o estado do Paraná também responde a partir do pré-escolar, né? E da educação dos jovens e adultos. Então, o estado assume os anos iniciais das escolas indígenas, só. As escolas do município, do pré ao 5º ano, daí faz parte do município, mas daí não é indígena, né? Indo para a próxima, Sidônia, desculpe se eu pronunciei errado. Os alunos deste colégio são só indígenas ou aceitam alunos de outras culturas? Eles aceitam alunos de outras comunidades indígenas. Inclusive, tem a aluna caigangue que estudou lá dentro. Uma só, eu acho, se não me engano, porque casou com Guarani. Mas alunos não indígenas não podem estudar lá. Não pode, é proibido. Por lei mesmo, né? Getúlio levantou a mão? Pode ficar à vontade. Eu vou só pedir um minutinho, porque enquanto alguém faz outra pergunta, porque meu computador está descarregando. Ok, eu vou continuar aqui os comentários. Então. Obrigado. Tem que terminar, é só avisar. Ele comentou: maravilha a iniciativa de estudar etnomatemática a partir da arte. É um comentário da Flaviana. Aqui na região onde mora, as comunidades predominantes são Pataxó. Os artesanatos são bem diferentes, mas igualmente ricos matematicamente. Estou pedindo o endereço do Facebook, professor, se puder disponibilizar. O meu, vocês podem escrever Juan Guilherme Tardo. Se a puder colocar ali depois, mas é o mesmo nome, Juan Guilherme Tardo, com T. Vai aparecer o meu nome lá. Marcelo? Juan, parabéns pela explanação, excelente fala. Fico muito satisfeito aqui de ter participado dessa tarde. A minha pergunta é no seguinte sentido: você, em algum momento da sua fala, você diz que o cacique lhe chama para conversar sobre uma questão de ordem prática, que era, vamos dizer assim, o domínio de aritmética dos alunos para estabelecer relações comerciais com a cidade mais próxima. Minha pergunta vai nesse sentido: esta questão conseguiu ser resolvida? Qual é o status que está isso hoje? Então. E depois eu teria uma segunda pergunta, mas acho que no primeiro momento é essa, e aí eu deixo a Lohane depois passar para o público, e aí depois eu faço a segunda pergunta no outro momento, tá, Lohane? Juan, por gentileza. Quando eu entrei nessa comunidade indígena, eu não posso falar assim que foi um trabalho graças a mim, né? Porque é um grupo de professores, não é só o professor de matemática, não é só o professor de português, não é assim, né? Mas houve sim um avanço, até por questão da direção mesmo também. A diretora da época, ela também era na gestão educacional, ela era muito boa, agora se aposentou, e agora é uma diretora indígena, que também é muito boa, né? Enquanto gestora. Então, quando eu entrei lá, tinha-se sim muita dificuldade na questão da língua, na questão matemática mesmo, da construção dos saberes matemáticos, do próprio currículo mesmo, de saber noções vamos dizer assim, de intercâmbio cultural, vamos dizer assim, né? Porque quando eu falo isso, não é a dificuldade de construir um artesanato, mas a dificuldade em você saber fazer um intercâmbio de valores, uma compra e venda, né? E não ser ludibriados, porque essa é o pedido deles, não sejam enganados, né? Porque historicamente eles foram enganados. Então, estudem para que isso não aconteça de novo. Então, nos últimos anos, apesar que agora, na pandemia, a gente teve um retrocesso muito grande. Isso a gente não pode deixar de falar, né? Nós não tínhamos como ensinar os alunos pela internet, era mandado atividades impressas toda semana, e não tinha como trabalhar a geometria analítica dentro da realidade cultural, por exemplo, num papel, né? Era não tinha como. Algumas coisas eu consegui trabalhar, mas de noções teóricas, de matemática básica, então ficou muito tempo parado, né? Então a gente teve um retrocesso agora na pandemia. Mas, de modo geral, os nossos alunos estão vindo muito bons, assim, dos anos iniciais. Como que eu, por exemplo, abordo a tabuada? A tabuada, eu não faço teste de tabuada lá, e quando eu entrei, a dificuldade de tabuada é geral, né? Na cidade também. E tabuada, eu falo assim, tabuada, né? Precisa ser decorada? Não sei, precisa ser aprendida, ou talvez
Porque esse negócio de memorização eu não gosto muito. Até porque o aluno demora, mas não sabe por que utiliza, né? Ou não sabe o que está falando. Então, uma professora dos anos iniciais cantou a tabuada. Ela fez uma musiquinha para cada tabuada. Posso até gravar e disponibilizar para vocês uma hora dessa. Eles gostam de cantar, porque o canto faz parte da religião. Então, eu canto tabuada com os 6º e 7º anos. São turmas que gostam de cantar e que é onde eu trabalho mais tabuada, né? As outras turmas já têm a tabuada um pouco mais construída e tem um pouco mais de vergonha de cantar. Então, é um dos exemplos. Mas eu percebi que sim, que aí, algumas mudanças no meu hábito enquanto professor fizeram que essa aprendizagem acontecesse, né? Não sei nem se seria aprendizagem, mas uma troca de conhecimentos acontecesse e que os alunos gostassem mais de ir para a escola. Porque na época que eu comecei a trabalhar lá, alguns anos atrás, nem ir para a escola eles iam. Então, tinha dias que faltava 6, 7 alunos. Então, a gente teve que lutar até para isso, né? Porque como que eles não estão vindo para a escola? Porque eles têm medo, eles não estão gostando, e hoje não ir para a escola é uma tristeza para eles, né? Então, até durante a pandemia, o cacique falava, olha, vamos voltar às aulas, mas não pode ainda, os alunos querem voltar às aulas, os pais querem voltar às aulas, mas por uma questão de, não a questão da cidade, que os pais querem colocar as crianças na escola para deixar lá, né? Mas por uma questão que as crianças gostam de ir para a escola, né? Eles gostam de estar com os colegas, e na comunidade é um dos locais principais, é a escola, né? De interação, de aprendizagem, e assim por diante. Não sei se eu respondi, professor Marcelo. Sim, estou satisfeito e foi muito esclarecedor. Beleza. Indo aqui para a próxima pergunta. Lembrando que a lista já foi disponibilizada, então, por favor, assinem para estar ganhando certificado. Tivemos comentários também elogiando. A pergunta que temos da Duda Cristina: qual é a maior diferença entre uma escola indígena e uma não indígena? Inúmeras, né? Inúmeras. Mas uma coisa assim que eu achei muito diferente, fugindo um pouco da matemática, na escola indígena, quando eu cheguei, os alunos ficavam abraçados um no outro, inclusive os meninos. Ficavam na fila, sabe quando você vai para a fila? Porque às vezes fazia fila para entrar na sala, né? Hoje não faz nada por causa da pandemia, né? Mas até um certo momento fazia as filas para entrar na sala, para dar recado, etc. Como aqui na cidade também é feito. Os professores não concordavam muito com isso, mas enfim. Eles ficavam abraçados, e isso acontece na sala de aula também. Um fazendo carinho do outro, sabe? Abraçando, entre as meninas também. Mas na nossa cultura, é comum as meninas fazerem isso, ficarem abraçadas, né? O que eu não achava comum, né? Era os meninos transmitirem esse carinho um para o outro. Um carinho de, às vezes era primo, às vezes não, mas enfim, esse carinho, esse respeito pelo próprio colega de sala de aula, sabe? Então, isso é uma das coisas que eu achei muito interessante. Aí entra inúmeras outras coisas que a gente, na cidade, praticamente, entre aspas, né? A gente vai lá, dá sua aula e vai embora. Na comunidade indígena, não, né? Tem o dia que falece alguém, a gente para a escola, tem o momento do luto, então não tem aula naquele dia, porque a comunidade toda fica em luto. Então, tem todos esses aspectos que na cidade não acontecem, né? Eu acho que o Getúlio queria falar, né? Boa tarde a todos, né? Parabenizar o Juan. O Projeto PET é a segunda vez que eu participo, embora eu esteja no grupo, eu não tenho tempo de participar toda semana, mas parabenizar vocês também, acho que o que vocês têm feito é extremamente importante, né? Eu participei com o professor, esse professor que falou sobre ética na matemática, sobre a etnia Cook, né? E estou vindo pela segunda vez, então parabenizar demais vocês pela iniciativa. Juan, parabéns pelo seu trabalho. Eu acho que sua estratégia já tem que ser livre, viu? Porque você traz um tema extremamente importante. É o diferencial aí que você vai trabalhar com arte, né? E eu queria ver como é que está sendo esse desafio. Porque eu acho que a gente tem poucas referências no Brasil, né? Para trabalhar com associar a ética na matemática com arte. A gente tem Paulo Guedes, que traz isso na matemática, ética na matemática africana, mas no Brasil, né, como é que você tem feito isso, né? Quais são as suas dificuldades? Outra pergunta que eu tenho também, rapidamente, para ser professor dessa comunidade indígena, né, provavelmente eles têm priorizado as pessoas de lá. Como é que é o processo? Você comentou rapidamente que quem contrata é o cacique. Como é que é essa relação? Obrigado e parabéns. Em relação à contratação, o cacique, nós temos um processo seletivo aqui no Paraná, né? Que faz a inscrição, e daí tem uma lista de convocação, que é o processo seletivo. Agora, esse ano, o nosso processo seletivo aqui do Paraná foi por meio de provas, né?
mas as comunidades indígenas invadiram lá, quem manda mais, né, os políticos invadiram os locais lá, obrigaram eles a não fazer a prova. Por quê? Primeiro, porque nós, professores das comunidades indígenas, o nosso conhecimento, ele se torna inerente à realidade indígena. Então, por exemplo, como é que você vai avaliar um professor que vai dar uma aula numa escola indígena, seja ele indígena ou não, por conhecimentos que vão ser abordados na cidade? Então, era essa luta que eles estavam fazendo, né? Não, vocês não podem avaliar os nossos professores, que estão aqui há anos, tem professor que há 10, 15 anos lá, mais do que eu, inclusive, em outras comunidades indígenas do Paraná também. Então, daí, nas comunidades indígenas se manteve a inscrição por meio de títulos, né? Então, a gente faz a inscrição, e na lista, o cacique convoca as pessoas, por exemplo, tem 3 pessoas lá. Então, faltou professor de ciências. Então, professor de ciência, ele vai convocar os 3 primeiros, por exemplo, e vai fazer uma reunião. Ou vai convocar todos, ou vai convocar 5, não sei. Ou vai convocar alguns e vai fazer uma reunião perguntando algumas coisas sobre já visitou a aldeia, qual o seu conhecimento da cultura, coisas que eu estou falando assim que a gente já deveria saber, né? Ainda mais quem mora aqui na cidade onde eu moro. Mas quem tem interesse de trabalhar em uma escola indígena, eu acho que o primeiro passo é começar a ler e visitar essas comunidades, né? Então, o cacique e a direção indígena agora, que é a direção indígena, os professores que estão, se fizeram um bom trabalho, não precisa nem se estressar, porque vai ficar, né? Não sei se é a mesma quantidade de aulas, depende da demanda. Mas novos professores, toda vez que entra um novo professor, passa por um processo de entrevista, né? Ou seja, e essa entrevista ela acontece de maneira assim, bem limpa mesmo. Você já trabalhou, você gosta de trabalhar, você já foi professor, como você... Estou falando das perguntas que foram feitas para mim, né? Porque eu, por exemplo, tenho uma ascendência na questão indígena, eu tenho uma aparência muito próxima deles, né? Você vê na foto ali, meu tom de pele e os meus fenotipos aqui são bem parecidos com o deles, né? A família do meu pai tem uma característica indígena e a da minha mãe é italiana, né? Então, isso também traz uma proximidade para essa questão do meu interesse, enfim. Mas tem vários professores brancos, brancos literalmente, né, de origem italiana e alemã, de característica também, que trabalham lá dentro, até porque a vila vizinha é muito próxima, né? Em relação à arte, está sendo sim uma problemática, né? Porque muitas leituras, porque eu tenho que fazer. Como eu disse para vocês, existem muitas publicações na área da antropologia, sociologia sobre a questão indígena. Não que na matemática não tenha, como eu disse, tem sim, né? Mas eu acho que nessas áreas as publicações, os estudos são maiores. Então eu tenho que fazer muitas leituras, até para não me perder muito, porque cada estudioso ou cada pesquisador, ele, não só em etnomatemática, né? Não só em matemática, mas eu digo assim, ele acaba escolhendo um caminho para ser seguido, né? E eu estou nessa discussão ainda. Essa etnomatemática que eu vou trabalhar até antes do Biratã falecer, tinha uma reunião que eu não consegui participar com ele, uma roda de conversa, que eu ia fazer essa pergunta para ele, né, e não consegui, mas a minha orientadora, como parte dele também, às vezes a gente discute sobre isso. Essa etnomatemática, como é essa etnomatemática? Como que o pesquisador defende essa etnomatemática? A partir dos conhecimentos ocidentalizados e vistos no artesanato, por exemplo, ou eu tenho que deixar eles contar como eles constroem o artesanato e falar, olha, esse é o saber matemático que eles falaram para mim, que foi assim, eles construíram, e não eu ocidentalizar aquela matemática. Então, são inquietações que eu ainda tenho, né, que eu ainda estou construindo. Pode ser que até eu terminar a tese aí eu consiga seguir um caminho mais específico. Mas eu prefiro ainda usar a ideia de deixar eles criar o seu próprio saber matemático, né? De deixar eles construir esses elementos matemáticos. E se eu, enquanto pesquisador não indígena, quiser identificar, tudo bem, não tem problema, né? Eu acho interessante também, porque isso faz parte da inserção de um currículo da cidade também, mostrar que existem outras matemáticas. A Bia colocou... Marcelo? Pode fazer a pergunta da Bia primeiro, só levantei a mão para ficar na sequência aqui. Ah, tudo bem. Então, a minha pergunta, eu vi aqui agora que a Sidônia fez uma pergunta também, vai ser bem parecida. Eu estou fazendo o estágio 3 aqui na UFO, né? E o estágio 3 do curso de matemática é obrigatoriamente feito na modalidade EJA. E, assim, é uma dificuldade imensa, porque a modalidade EJA não tem um currículo próprio para ela. E aí, lendo, estudando a BNCC, a gente viu que várias outras modalidades também não. Seja modalidade para comunidades indígenas,
seja para comunidades quilombolas, ribeirinhos, enfim, várias outras comunidades que precisariam ter um detalhamento, né, um pouco maior, elas são esquecidas pela BNCC, e é isso pior ainda quando chega no currículo referencial aqui do nosso estado de Minas Gerais, porque nem a citação praticamente é feita. E isso me incomoda muito. Em várias discussões, né, dentro da disciplina, a gente estava tentando fazer planos de aula, como a gente conseguiria trabalhar a matemática, né, que a gente tem do currículo do ensino fundamental, do ensino médio, e trazer isso para outra modalidade. E aí eu vi que você comentou, assim, rapidamente, mas eu queria saber como que funciona isso na prática, assim, sabe? Como que se é feito, se tem que ser feito esses planos de aula, como que você pensa ele, de onde tira, né, essas ações e como que está o movimento para a criação de um currículo, entre outras coisas. Eu acho que, primeiramente, a gente tem que fazer uma roda de conversa com os próprios alunos, né? Eu acho que, e no EJA eu também acho interessante, né, que faça isso, digo que é interessante fazer isso, e como eu disse, se eu não conheço o meu aluno, se eu não conheço a realidade onde ele está inserido, eu vou dar uma aula que não é para ele. Então, e às vezes isso dá trabalho, por isso que o professor prefere dar a aula da caixinha dele, né? As gaiolas lá epistemológicas lá. É muito mais fácil você pegar e ensinar tudo igual. Por que fala-se hoje que, nossa, às vezes eu escuto assim, eu dei aula no magistério 5 anos, né? Metodologia da matemática e tal, agora não trabalho mais porque fechou o curso que era uma particular. E eu escutava assim nas minhas alunas, professor, mas por que agora eu estou entendendo matemática, por que eu gosto de matemática? Claro que eu ficava muito feliz com isso também, né? Só que para elas eu trabalhava uma matemática curricular, específica da cidade, porque elas iam ser professores da cidade. Geometria plana, geometria espacial, PA, PG, função, enfim. E elas falavam, estou entendendo. Mas era a inserção do diálogo que eu fazia do conteúdo que transformava aquilo simples para elas. Por exemplo, uma das aulas que eu dei essa semana, sobre assim, que eu dei aula sobre, parece uma besteira, mas eu dei aula sobre física, a segunda lei de Newton, a primeira lei de Newton e a terceira, né? Eu sou professor de física também, no primeiro ano. Então eu desenhei um porquinho no quadro, fiz todo o porquinho fez cocô, daí o motorista do ônibus parou o ônibus, tal, quem estava sentado foi para frente, sabe? Essas linguagens que a gente às vezes acha assim, tem que ser uma linguagem simples só para a escola indígena. Não, a linguagem tem que ser simples para a cidade também, mas eu não posso perder a essência da matemática, a essência da fala. Então, eu trabalho, sim, por exemplo, quando eu vou falar lá termos, axiomas da matemática, né? Mas eu tenho que trabalhar esses axiomas numa linguagem que o aluno vai entender. E isso não é só na comunidade indígena. E eu sei que tem professores que não fazem isso porque é muito mais fácil não fazer, né? É muito mais fácil não trabalhar, porque dá muito trabalho. Por isso que a etnomatemática está aí, para mostrar, olha, você precisa entender a matemática do seu aluno, a construção matemática que o seu aluno está fazendo, né? E é assim mesmo, é uma luta. Você vai fazer hoje, não vai dar certo, você vai fazer com uma turma, não vai dar certo, mesmo na escola indígena, uma turma você vai levar para fora, não vai dar certo, e perguntar o que eles gostam também, né? Às vezes o diálogo, olha, vocês gostam de fazer artesanato? Eu tenho alunos, por exemplo, que não querem fazer artesanatos, né? Mas como que eu vou fazer com que ele goste de fazer? Como que eu vou mostrar para ele que aquilo é importante, né? Eu acho que a questão de preparar a sua aula com antecedência. Eu sei que a gente está cheio de burocracia, não tem tempo, e eu passo por isso, gente, não vou passar... esse ano, né, são 2 professores de matemática lá, então eu tenho 6º, 2 7º, 1 nono, 1º, 2º de matemática e 1º, 2º, 3º de física, nessa escola indígena. Daí as outras turmas são da outra professora de matemática. E, claro que a gente trabalha muito junto, né? E, assim, eu percebo que eu tenho que estudar muito, eu tenho que me dedicar muito, porque não só pelo conteúdo da matemática, mas pelos saberes que cercam os conhecimentos dessa comunidade e dos meus próprios alunos, né? E, como eu disse lá no começo, às vezes a gente acha que eu tenho que trabalhar, tenho que seguir um currículo, tenho que manter o meu currículo, tenho que terminar meu currículo, e esqueço que cada aluno vai ter o seu tempo, né? Que o mesmo meu aluno da cidade, lá no EJA, eu vou ter alunos no EJA que são mais jovens, que têm conhecimento da tecnologia, que talvez, estou sugerindo, tá? Que o seu conhecimento de absorção matemática seja maior que a pessoa que seja mais de idade. Mas já aconteceu, por exemplo, do magistério. A pessoa que tinha mais idade no magistério, quando eu dava aula, aprendia bem mais do que as meninas mais jovens. Então, pela questão de alta paciência para aprender, dela ter... Então, tem que entender o público e fazendo com que esses planos de aula se modifiquem. Fiz hoje, esse caminho não deu certo tão certo, vou fazer de outra maneira. Né? É a prática mesmo.
Porque quando a gente sai do curso de matemática, seja em qual realidade que for, a gente acha que aprendeu matemática. E aí ensinar matemática. E aí a gente só vai saber disso. O Marcos Lubeck falou para mim uma vez, né, que é meu orientador de mestrado. Foi meu orientador de mestrado. Olha, quando a gente termina o mestrado, doutorado, a gente vai querer voltar à graduação também. Para falar, vou fazer de novo, que agora eu vou aprender, né? Talvez eu aprenda um pouco mais. E é essa a ideia mesmo. Tu termina o mestrado e fala assim, agora acho que eu vou voltar de novo e vou fazer o mestrado de novo, porque agora eu estou, né, tendo um conhecimento maior sobre a área. Mas é isso. Lohane, tem mais alguém na sequência? Temos mais 2 perguntas aqui no chat. Ah lá, então. A primeira aqui, qual o currículo é seguido na aldeia, pois você falou que a BNCC coloca todos num quadrado único. O currículo da BNCC, a BNCC nem fala, se eu não me engano, olha, eu vou falar uma besteira agora, não, eu vou falar uma besteira. Não sei se nem se aparece a questão da etnomatemática na BNCC numa expressão mais específica, porque eu não tive tempo de estudar isso ainda, tá? Mas eu sei que a história da matemática, porque o meu grupo é da história da matemática da Luciele, acho que apareceu 2 ou 3 vezes, tá? Então, a gente já começa a partir do pressuposto que não tem esse olhar para que a gente está construindo aqui em grupo agora. Mas nos últimos meses, talvez o último ano, eu percebi que nos deram liberdade para a gente trabalhar um currículo diferenciado, tá? A gente podia construir um currículo diferenciado no último ano. Mas é aquela questão também que a gente entra. O que a gente tem que entender? O que as lideranças da comunidade, ele faz questão, aquela fala do professor Marcelo, o que o cacique, o que as lideranças mais velhas, o que o Tiamoi e os próprios alunos querem fazer assim que terminam os estudos. Eles vão ficar na comunidade? A comunidade tem como atender todos eles? Vão trabalhar todos na escola? São 900 pessoas. Ou eles vão fazer vestibular? Eles vão fazer vestibular, eles vão fazer outra faculdade, eles vão só fazer vestibular indígena. Tem tudo isso que a gente tem que colocar para a liderança e para eles escolherem. Olha, geometria analítica não é da realidade, mas se eu não ensinar, vai faltar lá na engenharia se um aluno for para engenharia. Ou para outra área que seja, né? Então tem que ter essa construção. O que vocês querem que a gente ensine? Para onde os nossos alunos vão ir, né? Porque cada comunidade indígena, se for pegar uma comunidade afastada da Amazônia, eles conseguem sobreviver na natureza, né? Com a questão da natureza, depende da inserção que eles estão. Então eles não vão precisar fazer uma faculdade. Agora os nossos precisam. Então eles precisam de elementos que vão dar base para a faculdade também. Então é mais ou menos isso. Tem a pergunta da Thaisa. Você sentiu alguma dificuldade ao iniciar seu trabalho nessa escola? O que você já trazia de conhecimentos sobre matemática indígena ao chegar? No início, a dificuldade foi grande. A dificuldade é grande de... Vocês não têm noção que são nos mínimos detalhes. De eu falar assim, o menino falar assim, eu não vou fazer. Né? Daí ele ficava assim. Daí eu falei para ele assim, tu não vai fazer? Então eu vou falar com a diretora. Aí o menino ficou 1 semana, 2 sem fazer. Entendeu? Então eu falava assim, bom... Gente, eu tô no lugar errado, né? Tipo, no sentido assim, eu não tava me achando lá. Então eu percebi que a fala que eu tinha que ter com ele era diferente. Era assim, olha, vamos fazer, o professor vai te ajudar, né? O que tá acontecendo? Tá acontecendo alguma coisa? Vamos, sabe, a minha fala tinha que ser essa. Mas na hora que eu cheguei, a gente tá tão acostumado na cidade, senta, faz, né? Que o menino ficou 2 semanas sem fazer e pronto. Fiquei 8 aulas na matemática, porque lá são 4 aulas do fundamental, né? Não são 5 que nem na cidade. Por causa da língua materna, né? Que tem uma disciplina específica de língua materna. E eu percebi que até o meu diálogo com eles tinha que ser diferente. Então, começou-se aí. Primeira semana de aula, falei para o menino, você não vai fazer, eu vou chamar a diretora. Pronto. Nem gritei, só falei assim. O menino já não fez 2 semanas sem fazer nada. Então, eu percebi que o meu diálogo... E outra, o material é dado para eles, para todos os alunos. A escola dá um jeito de comprar, faz semana cultural, vende artesanatos, enfim. É dado o material. Esse ano eu consegui os cadernos de matemática para todas as turmas do ensino médio, eu fiquei muito feliz também, né? Que a escola tinha condições de comprar. Então a gente luta nesse sentido. E as dificuldades começam a partir do momento que eu inicio o trabalho lá e não sei trabalhar. Até mesmo, eu falo muito rápido, vocês perceberam, né? Para dar aula para eles, eu tenho que respirar antes e né, parar e falar, agora eu vou começar a aula de matemática do 6º ano indígena, né? Porque eu falo muito rápido e eles não entendem o português. Estou falando rápido com vocês porque não tem dificuldade nenhuma. Mas lá eu tenho que falar pausado, eu tenho que pedir para eles repetirem as palavras. Claro que não é uma questão assim, vamos lá. Não é assim, né? Mas estou falando assim no sentido de
fala com mais calma, até no tom da voz também, né? O meu tom de voz é mais baixo, os professores que chegam lá gritando levam puxão de orelha, porque estou falando do grupo indígena Guarani, não pode esquecer que os Guarani são grupos mais calmos, são grupos mais quietos, né? Então tem uma cultura específica. Então são inúmeros fatores que eu tive que me adaptar e começar a entender eles, né? E fazer parte disso. Rony, mais alguém ou eu posso fazer a outra pergunta? Pode fazer. Tá. Juan, indo agora para uma questão mais assim de filosofia da matemática. Entre o que a gente chama aí de matemática ocidental, eu também não gosto muito desse termo, acho um termo bastante equivocado. Há diversas correntes de pensamento entre matemáticos, né, sobre, né, como se enxerga a matemática. Alguns vão falar que é uma atividade puramente humana, outros vão falar que a matemática existe por si só, e o que existe são grupos humanos decodificando aquele conhecimento. Então, o chinês vai decodificar de um jeito, os gregos vão decodificar de outro, os babilônios vão decodificar de outro, os guaranis vão decodificar aquela estrutura de uma outra maneira. Então, minha pergunta é o seguinte, talvez bem complicada, mas eu ainda quero fazê-la para você. Como que os guaranis enxergam a matemática? Eles enxergam como uma atividade puramente humana ou como algo à parte e que eles tentam acessá-la? Essa é a primeira pergunta. Existe esse dilema que existe entre os ocidentais, se a matemática é algo puramente humano ou se é algo extra-humano, né? Aqueles, por exemplo, entre os matemáticos ocidentais que acham que é extra-humano, eles dizem o seguinte: bom, se chegar uma civilização alienígena aqui no planeta Terra, ela vai saber matemática também, certo? Mas tem outros que vão falar, não, é algo puramente da cultura humana. Não há como desvincular uma coisa da outra. E a outra coisa é como que o conhecimento matemático foi passado ao longo das gerações guaranis. Porque a escola, eu entendo que ela é um recorte histórico. Penso até que é algo muito novo, né? Vem com o advento aí da construção da usina de Itaipu. Mas antes da escola, como que essa comunidade transmitia o conhecimento para as novas gerações? Existia um conhecimento solidificado de matemática ou de decodificação da matemática guarani? E que conhecimento era esse? O que era relevante para eles em se decodificar em termos de matemática? Eu entendi que a geometria, né, o que a gente chama de geometria, que são os padrões geométricos, parece que está ali, né, embutido no artesanato. Mas a gente tem uma série de outras noções, né, distância, deformação, proporcionalidade, né? Tem várias entidades, né, que a gente chama de objetos matemáticos, que estão presentes em várias culturas do planeta, né? Além dessa geometria que você percebe no artesanato, você conseguiu perceber mais alguma coisa? Bom, enfim, é isso. Eu acho que eu fiz 3 perguntas em uma só, mas é isso. Como que eles enxergam a matemática, como o conhecimento é transmitido, e para além disso, que outros tipos de objetos matemáticos você consegue enxergar na decodificação cultural que eles fazem de matemática? Vamos lá. A primeira pergunta, até fui anotando aqui para não me perder. A primeira pergunta, eu acho que, eu estou falando do ponto de vista meu, né, do que eu trabalho lá, do que eu já vivi, e das coisas que eu vejo que eles falam, que eles comentam, e até a partir da própria língua, né, materna, que é o Guarani, porque também faz influência no conhecimento, tanto no conhecimento matemático quanto no conhecimento cultural. Eu acredito sim que seja uma de natureza puramente humana. Essa é uma opinião minha, pode ser que eu mude isso, não sei, né? Mas no momento eu acredito que seja uma... Porque, como eu disse no começo, a gente está acostumado a ver a matemática em caixinhas, né, de conhecimento. A gente está acostumado a ensinar a matemática em caixinhas de conhecimento. E para a comunidade indígena Guarani, e eu acredito que em outras comunidades não seja diferente, indígenas, né? Esses conhecimentos,
eles acontecem de maneira natural. Ou seja, é na hora que eles vão fazer o jopará, que é uma comida típica, que eles têm que distribuir os alimentos, a quantidade por pessoas. É na hora que eles vão construir a casa, a moradia, ou até mesmo a OPU, né, que é a casa de reza deles, que eles vão utilizar a quantidade de madeiras, o tamanho dessas madeiras. E isso aparece de uma maneira natural, sem utilizar elementos da matemática que a gente conhece hoje, né? Mas não só a matemática. Existem outros elementos que fazem parte disso, como eu disse para vocês. Existem elementos como, por exemplo, a própria natureza, que eu acho que é uma coisa muito forte para eles. Daí vem o ensino de ciências, o ensino da física, o ensino de outras áreas do conhecimento também, e da própria linguagem. Como eu disse para vocês, a maneira como eles introduzem alguns termos, até a questão dos dedos da mão, que eu falei antes, né? De terminar os dedos da mão, de terminar até pela linguagem mesmo, né? Porque eles não utilizam, por exemplo, ela vai lá e também vai. Eles não utilizam na linguagem esses termos conectivos, né? Conexão. Então, uma mesma expressão serve para várias coisas. Então, na linguagem guarani. Então, eu acredito que duas coisas fazem com que esses conhecimentos, que a gente chama de conhecimentos matemáticos, que são saberes matemáticos, que eu prefiro chamar de saberes matemáticos, né? Esses saberes matemáticos, eles são transmitidos de duas formas que eu entendo e que eu percebo lá. Uma das coisas que eles fazem é a partir da observação. Então, quando isso acontece no artesanato, a observação é feita, o mais velho faz, o mais novo observa, né? E aprende a partir da observação. E da oralidade também, né? Mas mais da observação. Então, por exemplo, a mãe está plantando. Como é que planta? O filho viu a mãe plantando. Como é que é a distribuição da plantação guarani? Quais são os espaços que eles deixam? Também tem essa matemática, né? Então, são inúmeras coisas a partir disso. Como que eles fazem essas plantações? E esse conhecimento é passado de geração para geração. Muito tem se perdido, porque, como eu disse para vocês, os mais velhos assumem a função de ensinar, né? E como a escola se inseriu nessa comunidade, por exemplo, essa semana, quando eu estava com a artesã coletando meus dados do doutorado, ela falou assim para mim: professor, tem que fazer o filtro dos sonhos dessa maneira aqui, ó. Você vai, daí ela me mostrou, né, quais eram os caminhos, você passa por assim, e foi explicando, que eu vou descrever a tese depois. E daí ela falou assim: é que nem sua aula de matemática. Olha só, se você errar aonde eu passo aqui, vai errar tudo, porque não vai ficar igual, ela falou. Ou seja, ela não falou assim, não vai ser simétrico, não vai ficar proporcional, ela não vai criar uma figura geométrica, mas ela tinha seus elementos matemáticos, que a gente chama como matemáticos, na construção do artesanato. Então, a linguagem vai ser outra e assim por diante. Não sei se eu respondi, professor Marcelo, mas eu acredito que sim, que seja uma parte da natureza humana deles e que seja parte de outros elementos da cultura também, assim como arte, ciências, né? Ok, não, tô bastante impressionado aí com as informações que você está me passando. Apesar de discordar de você, eu sou do outro grupo que acha que existe uma matemática universal e atemporal. O que existem são decodificações culturais. Eu posso até justificar, porque você, quando faz uma matemática um pouco mais científica, você vai ver que tem coisas que os chineses inventaram, e coisas que os gregos inventaram, e coisas que os sumérios inventaram, e coisas que, por exemplo, indígenas, astecas ou maias inventaram, e essas civilizações nunca se comunicaram entre si, e, do ponto de vista lógico, é a mesma coisa. O que muda são só os símbolos. Mas a essência, para trás do símbolo, que é o que importa, né, para matemáticos o que importa é a essência, nunca a aparência. A essência é a mesma. Por isso que alguns matemáticos acreditam tanto que a questão cultural é na transmissão da decodificação desse conhecimento, mas o conhecimento ele é universal. Mas isso é uma questão filosófica, tá? Nenhum matemático perde o sono por conta disso, que na prática a gente não é essa filosofia que interessa no dia a dia. Mas é legal você colocar esse ponto de vista, principalmente de como eles enxergam e como que você se inseriu dentro desse olhar, né, e dentro dessa dinâmica cultural deles. Muito, muito bacana. Juan, parabéns mais uma vez.
Mas, na verdade, eu acho que não há uma discordância, não, professor. Na verdade, porque quando a gente fala em etnomatemática, o próprio D'Ambrosio defendeu isso, né? São várias etnomatemáticas. Então, existe etnomatemática do grego, do índio. O grande problema é que, num determinado momento histórico, se priorizou uma matemática em detrimento das outras. Não é um discurso dicotômico, eu acredito que são complementares. Entendi. Obrigado. Certo, Getúlio. Bom, Lohane, fique à vontade aí para conduzir. Para aqueles que ainda não assinaram a lista, não esqueçam, porque o certificado vai ser gerado a partir dessa lista. Não havendo mais perguntas ou considerações, professor Juan, gostaria de fazer as considerações finais? Eu agradeço o convite, agradeço as perguntas, eu vejo que tem muito interesse, né, na questão indígena, na questão da etnomatemática, isso me deixa muito feliz. E por que eu digo isso? Porque quando eu fui fazer o processo de seleção para... Aqui no Sul, a questão da etnomatemática, eu acho que precisa ser um pouco mais trabalhada. No sentido de grupos, no sentido de estudos mesmo. A gente sabe que a questão do Sul é uma questão... os grupos são... como é que eu posso dizer, para não falar uma besteira? Vamos pensar assim, precisa ser trabalhado mais questões específicas de grupos minoritários. Acho que aqui precisa se trabalhar mais. Eu penso assim. Esses dias eu recebi um convite da Unifap, do Amapá, que queriam pesquisadores que trabalhavam questões da etnomatemática em grupos indígenas, enfim. E o menino falou assim, o professor que me convidou, falou assim, olha, o Sul foi difícil, hein? E eu também percebo isso. Por que eu falo isso? Porque quando eu fiz o processo de seleção para o doutorado, eu não encontrava professores que davam conta ou que eu olhava pelo currículo e falava assim, olha, esse cara vai querer me orientar. Ou essa mulher vai querer me orientar, essa pessoa, né? E foi quando eu mandei mensagem para a minha orientadora e falei, olha, você tem interesse em trabalhar com a questão indígena? Apesar da Luciele ser da história da matemática, né, minha orientadora, muito próximo da etno também, e foi orientada pelo D'Ambrosio. Eu falei assim, vou tentar mandar um e-mail para ela e pedir orientação, se ela tem interesse, né, caso eu passe no processo seletivo, e ela falou que sim, que ela tinha interesse. Mas eu percebo que as pessoas precisam olhar para a etnomatemática com um olhar de atingir seu aluno, né, de conhecimento mesmo, de não pensar que etnomatemática é só para grupos indígenas ou para grupos mais específicos, e começar a olhar a etnomatemática para a realidade urbana também, para a realidade do campo, e transformar essa matemática acessível ao nosso aluno. Finalizando, então, em nome do PET Matemática Pontal, eu agradeço muito ao professor Juan por ter aceitado o convite para ministrar a nossa terceira rede de conversa. E também agradeço a participação de todos os presentes. Fiquem ligados em nossas redes sociais para os nossos próximos encontros. Aproveitando, eu convido vocês para as próximas atividades do PET Matemática Pontal, do APMAT, com o tema Ideias Geométricas, do Copo de Café aos Buracos Negros, que vai acontecer no dia 28, às 2 horas, e também do projeto Caminhos da Pós-Graduação, que vamos conhecer o programa de pós-graduação em Matemática e Estatística da Universidade Federal do Pará, no dia 3 de setembro, às 2 horas. O link vai ser disponibilizado para vocês. Novamente, não esqueçam da lista de presença e até mais. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado, Juan, mais uma vez. Um abraço a todos e até a próxima.